Nossa primeira aula de Direito Administrativo. Na realidade, é uma disciplina que é o calcanhar de Aquiles de muitos candidatos. Talvez o grande motivo porque dos direitos que estudamos, principalmente para concurso público, o administrativo é um que no Brasil não tem o código. Ele é formado por várias leis que as compõem, ele é formado por doutrina, jurisprudência, costumes, são as fontes do direito administrativo, sendo que a principal, como foi dita, é justamente a lei. Falando diretamente, nós temos aqui o seguinte: conceito de administração. Quando você vir uma aula, seja presencial, teleaula, internet, e o nome administração, desde que não necessariamente em início de frase vier com o A maiúsculo, normalmente não se está falando do ato simples de administrar, mas da administração pública. Então, conceituando no sentido administração pública, a administração é o conjunto de órgãos, pessoas, leis que regem a res pública, a coisa pública. Como o Brasil é uma república, que nós chamamos de res pública, aquilo que gere a res pública é a administração. A administração pública é composta na sua totalidade pelos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas na sua essência pelo poder executivo. Quando falamos poder executivo, podemos também dizer poder administrativo, já que o legislativo cria as normas, o judiciário resolve os conflitos e o executivo administra a coisa pública. A realidade é que nós teremos aproximadamente 10 a 15 aulas sobre a administração pública, porque a nível, por exemplo, federal, vamos falar de uma lei importantíssima, a Lei 8.112, que rege o servidor público civil da União, e ela, de um certo modo, é uma essência, um retrato da administração pública. Dando sequência, tipos de administração. Temos 3 tipos básicos: a centralizada, a descentralizada e a concentrada. A centralizada é aquela que é executada diretamente pelo governo. Como assim? Existem muitos conceitos para tentar lembrar a centralizada. Uma delas, eu acho bem interessante, apesar que não define totalmente, aquela que advém da Constituição Federal. Mas, essencialmente, a administração centralizada é executada pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados e pelos municípios, os chamados entes federativos. Cuidado, não confundir entes com agentes. Os agentes são os seres humanos que ali trabalham. Então estamos falando dos entes federativos que compõem a administração pública direta. De uma maneira empírica, no dia a dia, a gente até costuma brincar dizendo: se a placa do veículo, da viatura do sentido lato, não está falando aqui só de área policial não, no sentido total, é branca, então normalmente a administração é direta. Ter cuidado aí, né? Por quê? Porque autarquias têm placa branca, mas é só uma brincadeirinha para que a pessoa procure entender. Então vamos lá. Já a administração indireta é formada por um conjunto de entes, mas que a eles poderá ser outorgado ou delegado poderes, no caso aí normalmente outorgado, e a diferença de outorgado para delegado é que outorgado é no sentido mais permanente e delegado no sentido mais temporário.
outorgado poderes para executar por sua conta e risco aquele trabalho da administração principal, que é a direta. Temos palavras mnemônicas, ou seja, palavras que nos fazem lembrar algo para gravar algumas coisas. E em relação à administração indireta, temos a palavra fase. Fase com bastante força. Traga de dentro para que você possa o quê? Conceituar e não esquecer na hora da prova. Então, temos o quê? A fase. F-A-S-E. Fase. Tem gente que também chama ESAF. Tudo bem, faz aí a mudança, mas tanto faz. Eu prefiro chamar fase. F, fundação. Agora cuidado, esta fundação é uma fundação pública. Uma delas, talvez a mais famosa do Brasil, é a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, popularmente chamada apenas de IBGE. Ela é uma fundação pública que pertence à administração indireta, ok? Fase, o F, já resolvemos. Vamos para o A. Autarquia. Não esquecendo que vamos ter uma aula própria para explicar as funções de cada uma delas, tá? As funções de cada uma, da fundação, da autarquia e das outras que a gente fala daqui a pouco. Então vamos lá. Autarquia. E um exemplo de autarquia federal. ANA, Agência Nacional das Águas. ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviários. E por aí vai, né? Geralmente começa logicamente com A. Então as autarquias compõem a segunda parte da fase, ok? S, Sociedade de Economia Mista. Opa, quando falo em economia mista, já está dizendo, poderá envolver gente do povo. Então, no caso, um exemplo de sociedade de economia mista, o Banco do Brasil. Banco do Brasil S.A., Sociedade Anônima, é Sociedade de Economia Mista, pertencente à administração indireta. E o E de fase, empresa pública. E uma das empresas públicas mais conhecidas no Brasil são os Correios. ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. Então aí está a fase, componentes da administração pública indireta. Mas não vai ficar só aí não, vamos ter várias outras situações, como o Sistema S. O Sistema S vai ser também muito difundido em relação ao aprendizado para concurso público, né? Que é o SESI, SENAI, SENAC e por aí vai. Então, assim nós conceituamos a administração indireta, ok? Vamos agora falar um pouquinho de desconcentração. Olha que interessante. Na aula 2, nós vamos colocar aqui no quadro o desenho de uma casa, o croquis de uma casa, tá? O plano de uma casa. Por quê? A analogia feita com uma casa vai ser muito interessante para gravarmos basicamente 80 a 90% do que é a administração pública. Mas por enquanto vamos falar da desconcentrada. Na desconcentrada haverá uma repartição interna. Haverá uma repartição interna. Agora, de quem? Da administração direta. Observa que na administração indireta há uma delegação ou outorga de forma externa, criando-se um órgão que vai trabalhar por sua conta e risco. Já nessa parte aqui da desconcentrada, haverá uma repartição interna, quer dizer, superligado ao principal. Vamos ficar bem claro sobre isso, porque vamos precisar aprender com bastante profundidade essas três. É motivo de perguntas em provas, porque na realidade há necessidade de um conhecimento aprofundado para passar no concurso público, principalmente nos concursos públicos federais. Em particular, o INSS. O INSS cobra muito essa distinçãozinha aí. Vamos lá. Agora, princípios. Princípios da administração pública. Vocês não estranhem se em nossas aulas houver uma repetição de conteúdo.
Poderia até chamar de quê? Interdisciplinariedade. Por qual motivo? Vamos ter coisas do Constitucional que vai estar no Código Penal e vice-versa. Tá? Agora, lembrando que a Constituição, ela amparou essas leis mais antigas, então a gente coloca ela como realmente ela é a principal, mas vamos ter isso. Vamos ter lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal a administração pública. Então, quando estivermos dando o artigo 37, esta aula quase toda vai se repetir. Então, vocês não estranhem quando os conteúdos estiverem sendo repetidos. E isso é muito bom. Por quê? Porque essa repetitividade nos fará ter um aprendizado mais sólido, ok? Ficar, como a gente diz popularmente, na ponta da língua. Vamos agora falar dos chamados princípios. Lá no artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, não esqueça que foi falado no começo da aula, o direito administrativo no Brasil não tem um código, é formado por leis, que é a fonte principal, e aí doutrina, jurisprudência, costumes, que são as fontes secundárias. Neste caso aqui, nós estamos nos reportando diretamente ao artigo 37 da Constituição, que em seu caput vai falar que a administração pública direta no Brasil, assim como a indireta e por aí vai, serão regidas por 5 princípios constitucionais explícitos. Presta atenção, falou explícito, então quer dizer que também tem o implícito. Normalmente, esses princípios implícitos derivam dos explícitos. Vamos lá, princípio da economicidade, ok? O agente público, ele não pode dilapidar em forma nenhuma o bem público e nem, usando um termo bem popular, estragar, né? Jogar fora. Por exemplo, deixar lâmpadas acesas sem necessidade, gastar copinhos descartáveis a bel prazer. Não, porque ele tem que preservar, porque aquele dinheiro, aquela oneração de toda a atividade administrativa é custeada por impostos. E esses impostos é pago por um povo. Povo que não levando aqui ao sentido político, não, mas que sofre pra caramba, que quando vai tomar o seu café da manhã, paga quase 60% daquilo que gasta só de impostos. Quer dizer, o administrador público tem que entender que aquilo que está em suas mãos é sagrado. Então, o princípio da economicidade é um dos muitos princípios. No entanto, tem os 5 principais, chamados explícitos. Recordando, significa que tem também implícitos, que é também uma outra palavra mnemônica, L-I-M-P-E, limpe, e é bem conveniente, né? Porque a palavra limpe nos remonta ao verbo limpar, que é a derivação limpeza, e a administração pública no Brasil há muito tempo está carecendo de uma certa limpeza, que lamentavelmente só temos muito a falar sobre isso através de alguns futuros gestores em época de candidatura, mas também aí é outra parte. Limpe, legalidade. O que é legalidade? Ao administrador público é permitido fazer tudo aquilo que a lei determina e coibido fazer qualquer coisa que ela não explicitamente determina. E pelo princípio da legalidade, a administração pública tem que ser regida por aquilo que está escrito na lei. Ok? Aí a gente vai falar depois do artigo 37, como foi falado com mais profundidade, e ainda no direito administrativo em aulas seguintes, porque esta é só uma aula introdutória, que a legalidade ela tem uma amplitude muito forte. Vamos lá. Vamos agora para o 2, impessoalidade, já que estamos falando do LIMPE, L-I-M-P-E. Pela impessoalidade, o administrador não faz visando a alguém, ele visa o coletivo, mesmo quando a atitude dele é dirigida a uma só pessoa. É dirigida a uma só pessoa, mas por quê? Por causa das condições que a situação, naquele momento, requer. Então, neste caso, pela impessoalidade, ele não pode de forma alguma visar a alguém.
muito menos a ele mesmo. O que o administrador público fizer, ele não pode fazer com o benefício, com a ideia de se beneficiar ou se enaltecer. É muito comum políticos, no sentido partidário, chegar e dizer assim: eu sou vereador, deputado, senador, fulano de tal, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Dá até vontade de dizer assim: peraí, o senhor disse que o senhor fez o quê? Esse asfalto aqui fui eu que coloquei. Não, está dizendo que eu vi o senhor trabalhando aqui? Eu vi um bocado de homens e mulheres trabalhando, não, o senhor não. Para ver se ele entende que não foi ele, foi a administração. Se ele participou de uma votação, incentivou uma licitação, é outra coisa. Mas ele não pode estar se beneficiando. Vamos ver mais à frente o princípio da prestação de contas e vamos ver que prestar contas é uma coisa. Usar da atitude administrativa para se enaltecer é outra, e isso é coibido. Tem que ser o quê? Impessoal. Temos aqui no estado do Ceará um grande deputado, que inclusive foi professor meu, que não vou citar o nome dele por respeito à pessoa dele, que é sim uma pessoa maravilhosa, mas que uma época cometeu um pequeno erro. Pequeno erro. É um homem ilibado, é um homem de quem ninguém jamais falou nada de errado, porque é da natureza dele, mas ele fez uma propaganda em um outdoor, um direito dele, né, com dinheiro público, mas dentro das regras, fica bem claro, e nessa propaganda do outdoor, ele estava com o símbolo do partido dele, né? Eu não vou dizer que partido é, porque aqui ninguém está falando nisso, mas quando ele colocou este símbolo, ele estava divulgando o partido. E ele não podia fazer isso, tornando a coisa o quê? Pessoal. Ele teve que ressarcir os cofres públicos e desfazer aquela propaganda. E o fez. Homem sério como é, ele, poxa, até pediu desculpas. Olha, peço desculpas, não me arrependo de estar com o símbolo, ele deixou bem claro, porque ele realmente ama o partido que tem, mas não queria ferir nenhuma regra e pronto, foi resolvido. E não é à toa que até hoje, isso já faz mais de 15 anos, ele ainda é reeleito e tem grandes cargos nas administrações que passam aqui no nosso estado. Mas então lembre, não pode ter aquilo que chamamos de quê? Pessoalidade. Tem que ser impessoal. E essa impessoalidade também será motivo de uma exaustiva explicação. Por quê? Porque tem várias vertentes. Muito bem, publicidade. Se você observar bem, a administração pública, em seus atos, tem que passar pelo DOM, DOE ou DOU. Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União. Eu já tive o prazer e a honra de ser servidor, tanto no serviço estadual como no federal, porque trabalhei 2 vezes no nosso querido IBGE. O que é que acontece? Cada vez que nós vamos ser, entre aspas, usando o termo aqui popular, contratado pelo serviço público, tem que primeiro sair o nome no diário oficial. E saiu, porque se não sair, se não tornar público, não tem força de lei. E isto é o que nós chamamos de publicidade. Agora, também, a publicidade tem um sentido vasto. Não vai se restringir só a isto, mas fica bem claro o que é a publicidade, ok? Moralidade. O que é moralidade? Nós vamos ver em aulas específicas a diferença entre moral e ética. Quem é ciência, quem é regionalizado, mas aqui no princípio da moralidade vai ter que caber os dois. Vai ter que caber a moral administrativa e a ética administrativa. E aí vai ser coibido todo e qualquer tipo de agressão ou má postura. Má postura não no sentido físico, mas no sentido moral, em cima de ideias, em cima de palavras. Então, pelo princípio da moralidade, nenhum ato administrativo, que serão muitos, porque temos uma aula com quase 50 atos, nenhum ato administrativo terá que deixar de estar pautado dentro da moral, mas no sentido lato, não esqueça, que é moral e ética,
ok? Eu sei que muitos alunos devem estar dizendo assim, poxa, dá um exemplo, dá um exemplo. Não, tem calma. Tem calma porque aquela palavra que eu já falei 3 vezes hoje, essa deve ser a quarta, não lembro muito bem a sequência, chamada solidez e conhecimento, ela não é feita com o estresse do deixa eu engolir logo. Não, tem que ser pautado degrau a degrau até o topo, onde o cargo público nos espera, ok? Vamos lá. Moralidade, publicidade, eu acho que eu troquei aqui agora, mas não interessa. Essa sequência aí, ela é só uma sequência, mas ela pode ser formada de maneira aleatória, não é? Ou seja, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, mas agora tem uma também importantíssima, eficiência. A eficiência requer que o agente público não simplesmente execute sua tarefa, mas execute com qualidade. Execute com uma situação que leve a dizer assim, pô, valeu a pena. Valeu a pena o investimento nessa reforma, valeu a pena o investimento nessa construção, valeu a pena contratar este servidor, seja no sentido temporário, seja no sentido permanente, valeu a pena. Por quê? Porque há em seu agir a eficiência. Os nossos queridos e importantíssimos serviços gerais. Você observa logo a eficiência quando você chega na repartição e olha se ela está limpa ou não. O nosso querido administrador que, num balcão, atende ao público. Você observa pelas atitudes dele se há eficiência ou não. Então, todos os setores têm que mostrar o quê? Eficiência. E essa eficiência, como os outros 4 princípios explícitos, também são exaustivos. Eles não se completam simplesmente com estas palavras. O que é ser eficiente? É ser econômico, é ser eficaz, ou seja, aquilo que faz realmente traz resultados, é ser gentil, é ser prestativo. Eficiência é ser honesto. Olha, tem tanta coisa dentro da eficiência. Então, esses princípios, na aula 2, vamos começar a falar mais aprofundadamente sobre eles. Bem, todos os vídeos eu digo a mesma coisa. Assista várias vezes. Assista, não deixe para a última hora. Mas o de direito administrativo, eu digo em dobro. Assista várias e várias vezes, porque eu repito, não temos um código administrativo. Se formos empilhar livros de direito penal, constitucional, processual, civil, trabalhista, bem, era uma pilha grande. Mas se fôssemos empilhar o de direito administrativo, juntaríamos todas essas pilhas. Por quê? Porque ele é composto por várias e várias leis. Então, fiquem bastante atentos. Quando for as aulas de 8.112, de 1990, que é aquela lei que rege o Serviço Público Federal Civil da União, a atenção também é redobrada, porque isso é explorado e muito nos concursos públicos. Então, muito obrigado, mais uma vez, aquele velho pedido que a gente faz em todos os vídeos. Curta a nossa página, dá aquele ok, aperta lá o sininho, se inscreva, dá esse feedback, tá? Porque já estamos postando aulas de constitucional, aulas de penal, aulas de administrativo e também vamos começar em breve uma que é sensacional, aulas de raciocínio lógico. Então que Deus nos abençoe e tenha um estudo com dedicação.